internet! Está começando mais um Papo de Montenegrino. Semanalmente, a gente traz ao Spotify e ao YouTube. Isso ficou um pouco difícil para mim. Pessoas, ideias e entidades que estejam se destacando e tenham alguma relação com Montenegro ou com a nossa região. Eu sou a jornalista Manuela Petri. Eu sou o jornalista Cássio Pereira e aqui ao meu lado está João Roden, que além de coordenar o podcast com a gente, também manja do Paranauê técnico. É ele quem grava, edita e bota o nosso programa no ar semanalmente. Programa esse que surgiu porque nós três adoramos conversar, ouvir histórias e nos interessamos pelas coisas daqui. E não esqueça de curtir a gente lá nas redes sociais, @Papo de Montenegrino. Além disso, aproveita para te inscrever no YouTube e ativa o sininho de notificação. Aí toda vez que entrar um novo episódio, tu é avisado. E tu também pode ouvir os programas antigos. Nós começamos lá em maio e teve muita coisa legal. Tem pauta para todos os gostos. E ainda, caso você queira apoiar esse projeto, vai ser uma honra divulgar aqui a sua empresa, sua marca, produto ou serviço. É só falar com a gente nas redes sociais. E aproveita e manda também uma sugestão de assunto ou entrevistado que você gostaria de ouvir aqui no Papo de Montenegrino. Beleza? Vamos lá, Manu. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, existem mais de 30 milhões de animais de rua no país. E há outros tantos que acabam sendo vítimas de maus tratos, seja por negligência ou crueldade. Em Montenegro, temos entidades como a Amoga, empenhada em mudar essa realidade, realizando, além do cuidado com os animais de rua, também a conscientização das pessoas sobre a responsabilidade de ter um pet e também da importância da discussão sobre o abandono animal. Hoje conversamos com a Luísa Kimura, voluntária e presidente da Amoga. Luísa, uma alegria conversar contigo. Seja muito bem-vinda. Igualmente, Cássio. Luísa, para começar, eu gostaria que tu nos ajudasse em duas contextualizações. Para quem não conhece o trabalho da Amoga, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o dia a dia dos voluntários. Como vocês trabalham? Manuela, né? Manuela? Isso. Na verdade, a gente faz trabalho de formiguinha, né, Manuela? Porque a gente trabalha com socorro, né, de animais bichados, atropelados, maltratados. Tudo que é situação que acontece com animais de rua, a gente tenta socorrer na medida que a gente saiba da situação, né? Seja avisado para isso. E então é um trabalho assim desgastante, eu te diria, né? Porque tu trabalha sempre com o problema, né? Sim. Apesar da Amoga não ter sido criada para isso. A Amoga foi criada, na verdade, para bater na tecla da castração. Nosso foco principal é a castração. Mas hoje a gente tem necessidade de fazer esses socorros também, né? Mas continuamos batendo sempre na castração, né? Conscientizando as pessoas que os animais precisam ser castrados, né? Para não ter essa quantidade de abandono e problemas na rua com os animais, né? Na verdade, assim, os voluntários que nós temos, tu me perguntou sobre o dia a dia dos voluntários, né? Quem faz socorro de rua, só eu e uma outra voluntária. O resto das voluntárias é assim, cada uma tem a sua tarefa, digamos assim, né? Porque são quantos voluntários, mais ou menos, hoje, Luísa? Tem uma ideia? Nós somos 13. Só que cada uma tem a sua tarefa. A gente tem uma tesoureira, tem uma contadora, tem uma advogada, né? Que a gente precisa dessas pessoas, né? Então, e todo mundo tem o seu trabalho, né? O seu ganha-pão. Então, não consegue. Eu sou aposentada. Então, eu consigo ficar mais disponível para esses socorros, né? Mas as outras meninas raramente fazem esse tipo de coisa, né? Tem uma menina que é mais voltada para a parte de eventos, né? E assim, cada uma tem a sua vocação, né? Dentro da Amoga. Claro. Luísa, e ainda contextualizando, assim, qual a situação de Montenegro hoje, assim, em relação aos animais de rua? Quais os principais
desafios que a Moga enfrenta diariamente? Assim, muito abandono, né? Hoje, assim, desde que começou a pandemia, os abandonos aumentaram, né? Então, os problemas com os animais na rua aumentaram, né? As bicheiras, os atropelamentos, as cadelas no cio, tudo aumentou. A gente tem dias, assim, que a gente não dá conta de resolver tudo, sabe? A gente tem limites também, né? E tem limites financeiros também para isso, né? Mas, assim, bem complicado esse aumento de animais abandonados, né? Que as pessoas, talvez por ignorância ou por falta de condições, não sei o que seria, né? Tem os bichinhos e acham que não podem ter mais porque não tem como sustentar e, não sei, botam para fora do portão e aquele bicho passa a perambular, né? Pela cidade, e daqui a pouco é atropelado e lá vai a Moga, né? Então é complicado isso aí. Luiz, agora Montenegro conta com uma delegacia de polícia amiga dos animais. De que maneira isso vai ajudar essa causa aqui na cidade? A gente tem muita situação de maus tratos, né? Que é passado para nós, só que a gente não tem a proposta de verificar esses maus tratos, porque nós não temos poder de polícia, né? Então, a pessoa, para ir ver essa situação de maus tratos, tem que ter poder de polícia, senão não dá em nada, né? Sim. Então, eu acredito que, com o tempo, isso vai fazer uma grande diferença para Montenegro. Por enquanto, está meio devagar ainda a coisa, né? Mas a gente tem a expectativa que isso vá melhorar bastante, certo? Claro, esperamos que sim. Luísa, de maneira geral, como é que está a relação, como está e como é a relação da Moga hoje com o poder público, né? Tu falou sobre a questão das castrações, por exemplo, que assuntos ainda não puderam ser atendidos, né, pela administração e que fazem falta no dia a dia dos voluntários. Na verdade, assim, a nossa relação social, digamos assim, é muito boa com a administração pública, né? Sim. A gente esteve lá, inclusive, sem ser semana passada, na outra, né? Só que a gente esbarra sempre naquele problema do recurso financeiro. Hoje a Prefeitura Municipal tem um projeto de castração, digamos assim, que eles castram 10 animais por mês. E a gente está pedindo que passe a ser 50 por mês. Para que... 10 estaria muito abaixo hoje muito abaixo, do necessário. Muito abaixo, né? Porque tem muito animalzinho entrando no cio na rua, e daí, assim, quando termina o cio, que a gente poderia castrar, eles se somem, né? Então, nós temos que ter um maior número de castrações por mês para evitar isso aí. Porque cada ninhada é um monte de bichinho, né? Que passa a ficar na rua também sofrendo. Claro, alguns morrem, mas vamos supor que a metade se salve e a metade seja fêmea, daí dali 6 meses já tem mais, né? 3, 4 entrando no cio. Então, a gente quer que esse número aumente para 50 e está em estudo isso dentro da prefeitura. A gente até conversou sobre isso, né? Nessa última reunião, porque também esbarra no recurso, né, financeiro. E a deputada, não, ela não é deputada, mas a Regina Fortunati esteve aí, né, que agora ela é da parte de assistência social, né, do Estado. Uhum. E estava falando em de repente fazer aquele esquema de container para fazer mais castrações, né, com um veterinário contratado, né, que seria mais barato, né, do que contratar uma clínica, como é hoje, né, que hoje tem uma clínica aqui em Montenegro que faz as castrações e, claro, o valor é relativamente alto, né, porque é um procedimento de risco,
E, claro, as clínicas não querem também fazer por valor muito baixo, né? Porque vai que acontece alguma coisa. E tem toda uma estrutura à disposição, né, do animal, se der parada cardíaca, parada respiratória, qualquer problema assim, tem toda uma estrutura, né? Então, eles não querem fazer por valor muito baixo. Ô, Luísa, e me diz uma coisa, a prefeitura teria alguns meses também adquirido ou recebido uma área para fazer um espaço para esses animais de rua? Isso acabou caminhando ou não? Como é que está essa questão? Não, como assim tu diz? A prefeitura recebido? Não, a prefeitura teria recebido, não, desculpa, teria disponibilizado um espaço para... Assim, Cássio, foi nos cedido, né, para uso uma área com um pavilhão, assim, um galpãozão, né? Já tem um tempo, já mais de ano, que nós estaríamos em posse dessa área. O problema é que nós não temos recurso para arrumar esse prédio, para fazer esse trabalho, digamos assim, de castração, né? Que seria a ideia. Porque o problema o animal tem que vir e depois ele tem que fazer o pós-operatório, você entende? Então ele tem que ficar um tempinho ali, sabe? Em algum local, né? Que no caso hoje eles ficam nas clínicas, mas e seria uma coisa mais barata. Só que nós não temos como arrumar aquele prédio. Bom, para te ter uma ideia, o prédio é num terreno de, acho que tem quase meio hectare, e o que acontece? Teria uma cerca em toda a volta, só que essa cerca já foi roubada, já fizeram casa lá dentro desse terreno que é nosso, daí de novo agora tem uma casa lá, já roubaram mais tela, sabe? Então assim, ó, quando a gente consegue um dinheirinho, faz isso aí, de repente já tem outro problema para resolver. Agora nós já estamos na justiça de novo para tirar essas pessoas de lá e terminar de fechar o terreno, porque nós fomos roubados, né, e invadidos. Então assim, ó, e dinheiro para arrumar o prédio lá é um valor mais ou menos razoável, né? Então é difícil da gente juntar, porque a gente vive basicamente de doações, de alguns eventos que a gente faz, e agora de um ano e meio para cá a gente tem um recurso da nota fiscal gaúcha, né? Mas são tudo valores que a gente tem que usar para os animais, né? A gente não tem para isso aí, né? Então a gente está na estacazeira com aquele terreno lá, sabe? Eu tenho muita vontade de arrumar aquilo lá. Eu não queria morrer sem arrumar aquilo lá, mas é difícil, viu? É bem difícil. Não, mas vai dar certo. Luísa, nos comentários na rede social é comum a gente ler algumas pessoas dizendo que as entidades como a Moga gostam mais de bicho do que de gente. Isso não é uma coisa muito rara da gente ver nas redes sociais. Isso é algo que que tu costuma ouvir, e como tu lida e os demais voluntários lidam com esse tipo de crítica? Não, isso aí é tranquilo, viu? As pessoas dizem, né, mas assim, ó, as pessoas falam isso, mas elas ajudam quem? Ajudam alguma outra pessoa? Se preocupam com uma outra pessoa? Digamos assim, amam alguma outra pessoa? Realmente, nós somos loucos por animais, né? Mas essas pessoas nem dão assunto, sabe? Quando as pessoas, às vezes, quando elas são mais incisivas, assim, eu digo, tá, eu gosto de animal, e tu? Eu ajudo animal, e tu? Sabe? Então é por aí, né? Não tem que esquentar muito a cabeça com isso, né? Tem coisas bem piores. tem coisas bem mais importantes, né? Ô Luísa, por falar nisso, a gente, assim, pesquisando pro programa aqui, a gente se deparou com a informação que, inclusive, tu citou lá no início,
de que a pandemia aumentou o número de animais na rua abandonados. Aqui em Montenegro a gente também conferiu esse fenômeno, assim como em outras cidades? Sim, com certeza. Muito, muito, muito bicho abandonado. É aquilo que eu falei, não sei se é por ignorância ou por falta de recurso mesmo, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que ficou financeiramente debilitado, né, nessa pandemia, né? E ganhando essas coisas do governo aí e se achando que não podia ter um bichinho, mas eles se contentam com tão pouco que não precisaria acontecer isso, viu? Mas as pessoas, infelizmente, acham que é mais fácil, né, botar na rua. E inclusive ninhadas, né, apareceu muito mais abandonada, e que é um problema, porque essa mãe dessa ninhada deve estar por aí, daqui a pouco vai ter outra ninhada de filhotes, né? Então é bem complicado. Eu não sei a razão específica disso aí, né? Também teve uma época que teve meios de comunicação falando que o coronavírus podia ser transmitido pelos animais, né? Na verdade, os animais eles têm a possibilidade de ter um vírus que se chama coronavírus, mas que não é o mesmo do humano, né? Eles têm por aí já esse vírus. Inclusive as vacinas que a gente faz, essa vacina que pega sinomose, leptospirose, parvovirose, pega esse corona, né? Mas é dos animais essa doença, né? Então, não sei se isso aí também ajudou, né? Porque a mídia meio que divulgou isso aí, né? Sim, daí na hora do medo, o mais fácil é largar na rua. Né? Exato. Mas... E, Luísa, quais os planos da Moga para 2022? Tem algo que vocês gostariam de realizar num curto ou médio prazo? O que vocês planejam para o próximo ano? A expectativa e a esperança, digamos assim, né, seria nós conseguirmos arrumar lá o prédio do Centro de Recuperação, conseguir que a prefeitura aumente essas castrações, realmente faça 50 por mês, né? Que daí a gente vai estar trabalhando mais ou menos assim, ó, não correndo atrás da máquina, entendeu? Mais ou menos como que aparece, né? E porque castração é fundamental, né? Fundamental. A gente precisa castrar os animaizinhos. Não tem outro caminho para dar dignidade para esses bichinhos que não seja a castração, né? Porque não existe casa para todos esses bichinhos. Então, eles ficam na rua. Bom, nós, como voluntários, tratamos os bichos na rua. E eles seguem na rua. Porque a gente não tem onde colocar. Às vezes, um bicho precisa ficar num lugar 7 dias ou 10 dias. A gente não tem. A gente tem que pagar para um particular cuidar, né? Ou tem algum bicharia, sapecão que faz esse trabalho remunerado daí, né? A gente tem que pagar para isso, sabe? Não que as pessoas não mereçam receber por esse trabalho, mas para nós é difícil pagar, porque o nosso dinheiro é muito curto. Então, é complicado isso aí. A gente precisa castrar em massa. Tem que castrar muito bichinho para... digamos assim, a médio prazo, a gente não vê tanto bichinho passando trabalho na rua, né? Para quem gosta de bicho, é muito difícil essa situação, porque a gente fica louco, né? A gente quer fazer alguma coisa, mas não tem como. Para vocês terem uma ideia, eu moro num sítio, né? E eu tenho 40 cachorros. E eu sustento, eu não, né? Eu e o meu marido, meu marido tem que me dar uma força, porque eu sozinho não consigo, né? Então, assim, ó, não era para esses bichinhos estar aqui, sabe? Claro, eu podia ter os meus aqui, né? Sei lá, meia dúzia, quantos eu quisesse, mas 40 cachorros,
E é assim, ó, bicho que ninguém quer. Amputado, sem olho, sem orelha, sabe? Manco, tem de tudo um pouco. Nem vou me lembrar de dizer bichos mais bravos, que ninguém quer, sabe? Sim. Ô Luísa, me diz uma coisa pra gente não tomar mais muito do teu tempo. Como que as pessoas podem ajudar a Amoga? Assim, eu tô em casa agora ouvindo a nossa conversa, através de doações, são doações em dinheiro, as pessoas ingressando na Amoga. Como é que as pessoas podem ajudar? De qualquer forma que queiram, Cássio, assim, ó, com dinheiro, nós temos o Pix da Amoga, né, que tá ali na nossa página do Face, na Amoga Voluntários, né. Pode ser nas pet shop, tem caixinha para botar dinheiro, pode ser com ração, pode ser com medicamento, pode ser acolhendo um bichinho que precise de lar temporário para se recuperar, pode ser doando o que quiserem, a gente aceita tudo, sabe? Qualquer ajuda. E se quiserem participar da Amoga, também é só fazer contato com a gente tenta se reunir, explicar como é que funciona, e daí a pessoa passa a participar, por exemplo, de uma feirinha, de um evento, e vai se acostumando com o trabalho, como é que é feito, né? E o contato com vocês é pela rede social, é o principal meio de comunicação com a Amoga? Seria ali no Face ou no Instagram, ou daí comigo pelo WhatsApp, só pelo WhatsApp daí, tá? Eu meu telefone não chama para conversar, tá? Porque não tenho condições de ficar conversando com todo mundo, sabe? Sim. É muito corrida a coisa, sabe? E eu já andei tendo um piripá que o médico mandou eu pegar um rumo diferente na coisa. Pega leve. Então é esse aí. Mas qualquer pessoa, ou assim, ó, se a pessoa quer nos chamar para ir num lugar que ela quer doar alguma coisa, tudo pode, sabe? A gente tem voluntários que em determinados horários conseguem fazer isso, né? E ração a gente está sempre aceitando, porque além dos bichos que a gente, digamos, está tratando no momento, sempre tem bichos assim que ficaram em casas, sabe? Por não serem adotados e terem problemas. Então a gente está sempre precisando. Ração é uma coisa que a gente sempre precisa, né? Certo? Espera aí. Então tá, Luísa. Muito obrigada pela tua atenção. E a gente segue aqui torcendo pelo trabalho da Amoga para que possa continuar sempre ajudando e realizando esse serviço tão importante aqui na nossa cidade. Obrigado e um abraço. Tá, obrigada a vocês, um abraço, tá? Valeu, Luísa. Só lembrando aqui, Manu, o Instagram da Amoga, o pessoal que a Luísa falou no Facebook, e o Instagram é Amoga Montenegro. Então, pessoal, bem ali em cima na descrição já tem a chave Pix pra galera que quiser doar lá. Então tá. E antes da gente nos despedir, tem sempre o Dica Daqui. É o momento do programa em que a gente dá sugestões que tenham relação, claro, aqui com Montenegro. Um restaurante, um espaço novo, um perfil nas redes sociais, enfim. Diga, Cássio, qual a tua dica? Mano, minha dica é sobre o mês de novembro, né, que chegamos agora, e que é o mês da consciência negra. Então, tem algumas entidades da cidade que estão organizando eventos ali, né, para mais próximo do dia 20, que é de fato o dia da consciência negra, entre elas a CUFA e a Sociedade Floresta. Então, eu digo que os montenegrinos fiquem atentos e na medida do possível participem, né, a gente já sabe que vão ter eventos, seminários, então ficar atento a essa programação aí, que é um assunto super importante. Boa. A minha dica também tem a ver com o mês de novembro. Aproveitando que é essa primeira semana do mês, para lembrar os homens todos que nos ouvem sobre o Novembro Azul, que é o mês de conscientização do câncer de próstata, o combate ao câncer de próstata, e que para resolver, para diagnosticar, para se prevenir é muito fácil.
Ainda rola muito preconceito, principalmente dos homens mais jovens. O exame deve ser feito a partir dos 40 anos, mas dos 40 aos 60, por aí, a galera ainda tem vergonha, preconceito, enfim, de realizar o exame, e que salva muitas vidas. O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. Então é algo que precisa da nossa atenção. Fica aí a dica. Boa dica, Manu. E encerramos assim mais um episódio do Papo de Montenegrino. Segue a gente nas redes sociais, @Papo de Montenegrino, e até semana que vem. Todas as quintas, um episódio novo no Spotify e no YouTube, não esquece. Tchau, João. Tchau, Cássio. Até a próxima.